Olá amigos, a nossa equipe ficou para falar um pouco sobre o filme O Pianista. Filme esse que retrata a história de um pianista judeu e polonês chamado Władysław Szpilman, que vê sua cidade e tudo o que ele conhecia desmoronar de forma muito repentina durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de descobrir que a França e o Reino Unido declararam guerra alemã nazista, coisa que alegrou sua família, porém ficaram um pouco desiludidos pela invasão da SS a Varsóvia, o que deteriorou as condições de vida das pessoas judias, retirando os seus direitos, forçando-os a usar faixas nos braços com a estrela de Davi, para assim poderem ser identificados e, consequentemente, serem forçados a ir para o gueto, né? Gueto este que tinha o objetivo de aprisionar os judeus, né, para assim poder controlar de forma mais facilmente, né? Tiveram os seus recursos limitados para cada família, né? Bom, com isto, lá eles presenciaram torturas, né? E lá o medo era grande da morte, da tortura, enfim, eles estavam em condições de humilhação, de perseguição, enfrentando fome e tudo mais, né? Algum tempo depois, a família do Szpilman e outros prisioneiros foram colocados como parte de uma operação para deportação para um campo de extermínio em Treblinka e foram forçados a entrar em vagões de comboio. O que, quase como milagre, um dos policiais do gueto, que era amigo do Szpilman, retirou do vagão nos últimos segundos, separando, portanto, dos seus pais, da sua família, dos seus entes queridos, porém, colocando em uma unidade de reconstrução alemã como trabalhador escravo. E durante esse tempo, um outro trabalhador confidenciou que muitos judeus que estavam vivos sabiam que os alemães planejavam matá-los e que um levante contra os alemães estavam sendo preparados. Assim, o Szpilman se prontificou rapidamente para ajudar, sendo incumbido de contrabandear armas para dentro do gueto, quase sendo apanhado em uma dessas ocasiões. Posteriormente, antes do levante, o protagonista decide se esconder fora do gueto, ajudado por não-judeus, que o conheciam por ser um antigo trabalhador da RAI. Entretanto, durante esse período, ele presenciou vários horrores cometidos pela SS. Já em 1943, ele finalmente testemunhou o levantamento do gueto de Varsóvia. Mas o que aconteceu de fato foi a morte de quase todos os judeus nesse evento. E Szpilman, com isso, começou a vagar pela cidade, né, porque a cidade se esvaziou quase que completamente. Ele foi à procura de abrigo, de comida, certo? Sendo descoberto algumas vezes, onde uma dessas vezes foi descoberto por um capitão nazista que o interroga e, descobrindo que o homem é um pianista, o pede para tocar algo. O personagem, sem muita opção, toca e o capitão deixa viver no prédio em que ele encontrara, lhe dando comida regularmente, o que salva sua vida. Depois que Varsóvia é evacuada pelo avanço do Exército Vermelho, o capitão dá ao pianista o seu casaco. Casaco este que quase o mata quando forças polonesas, libertando as ruínas da cidade, o confundem com o oficial alemão. Mas ele consegue convencê-los depois de alguns esforços que era polaco. O retrato de terror provocado pelo nazismo e retratado pelo filme é diretamente ligado à ideia de que a lei é usada como forma de dominação, uma ilusão de igualdade no Estado de Direito garantidor. A situação do direito criado pela Segunda Guerra Mundial foi o uso da lei positivada, sendo usada para situações que vão de encontro a direitos básicos dos seres humanos, como o direito à vida, né? Os judeus, quando tiveram seus direitos cerceados e perderam suas casas, sua liberdade e suas famílias, se viam sem saída, pois todas as atrocidades cometidas eram diretamente amparadas pela lei, de forma que não havia a quem e nem a como recorrer, pois todas as mortes, restrições de direito e torturas estavam dentro das leis de Nuremberg, que foram decretadas pelo Partido Nazista, né? Com isso, a Alemanha
continuava com essa prática nazista cada vez mais torturando, matando as pessoas, deixando realmente os judeus em situação muito complicada. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista, os membros do partido que estiveram relacionados a crimes de guerra e com genocídios promovidos pelos alemães foram levados ao Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Nesse tribunal, decidiu-se pela condenação ou absolvição de membros do nazismo. Durante esse mesmo tribunal, a maior defesa das acusações que eles eram apontadas era a proteção da lei para com as atrocidades cometidas em nome da lei e da defesa da moral e dos bons costumes. Esses fatos se mesclavam com o objeto de estudo da hermenêutica filosófica, pois a mesma sugere formas alternativas, menos cientificistas e com mais embasamento histórico para gerações futuras aprender o direito, para evitar a compreensão e interpretação como um fenômeno neutro e dissociado de valores e interesses, pois a hermenêutica é um conjunto de sistemas de interpretação que dialoga entre si e que tenta ter compreensão existencial. A Segunda Guerra Mundial está diretamente ligada ao surgimento da escola hermenêutica constitucional, que visa a busca pela interpretação não só com base na norma positivada, mas também nos princípios constitucionais com a dignidade da pessoa humana, o respeito ao contexto e às características de cada caso. Um estudo de forma humanística e não o julgamento raso, apenas visando a lei que pode, melhor dizendo, quebrar o conceito de justiça dependendo do caso, já que pode apenas prejudicar sem observar a situação como um todo. A flexibilização das normas é necessário para evitar o uso meramente de convenções sociais pré-estabelecidas, isentas da realidade social que nos rodeia. Há uma busca pela interpretação, integração e aplicação para com o direito, já tendo em vista que o direito do antigo regime se caracteriza pela insegurança jurídica. Há também o neoconstitucionalismo, que se relaciona com todos esses conceitos, pois, segundo Comanducci, o neoconstitucionalismo ideológico distingue-se parcialmente de ideologia constitucionalista ao elevar como seu objetivo princípio a garantia dos direitos fundamentais em detrimento da limitação do poder estatal, algo central no constitucionalismo dos séculos XVIII e XIX. Temos que reconhecer a forma normativa que a Constituição nos trouxe, a força da expansão dessa Constituição e o desenvolvimento de outras formas de entendê-la. Quando reconhecemos que os princípios constitucionais têm, de fato, força normativa e alta carga axiológica para reger certos aspectos de casos jurídicos e que são necessários e até indispensáveis, muitas vezes, podemos dizer que este é um aspecto neoconstitucionalista e pós-positivista, pois o neoconstitucionalismo reaproxima o direito e a moral, fazendo com que a postura pura vá sendo cada vez mais deixada para trás e que os intérpretes do direito fizessem exegese, não só do texto puro, mas sim instaurando sentido na norma de acordo com a necessidade de circunstâncias. Sendo assim, a hermenêutica é de extrema importância para analisar e entender as várias camadas que o filme aborda no contexto de como a guerra e seus prejuízos foram necessários para que o direito se reorganizasse no aspecto de entender como a lei poderia desamparar e atravancar as pessoas que se propôs proteger. São essas as informações que a nossa equipe trouxe para todos os colegas depois fazerem as suas reflexões deste gravíssimo episódio acontecido, narrado no filme O Pianista.